Seja uma boa pessoa. Por enquanto, não precisa nem ser bom jogador. Nem precisa. Rugby é difícil, vai demorar uns 3, 4 anos pra você começar a jogar bem. Eu acho que isso é um efeito dominó, né? Se você é uma boa pessoa, as outras pessoas querem estar perto de você. Se as outras pessoas querem estar perto de você, elas querem conversar. Então, se outra pessoa que joga rugby mais que você vê que você é uma boa pessoa, ela vai se aproximar de você, ela vai te ensinar um pouco mais de rugby do ponto de vista dela. Fala galera, Luiz Fernando começando mais um Pod Try aqui, hoje com um cara que ele vive o rugby 360 graus na sua vida, técnico, capitão, jogador e árbitro. Eu tô falando com o Luiz Palmas, o Dimitri. Prazer, cara, bem-vindo. Prazer é meu, Luizão. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite aí, muito feliz aí da oportunidade, muito massa. Me fala uma coisa, como o rugby entrou na sua vida, cara? Cara, eu conheci o rugby em 2013, quando eu tinha 14 anos. A minha irmã, eu morava em São Paulo nessa época ainda, né? Na zona sul de São Paulo. A minha irmã mais velha, ela começou a treinar no SPAC. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo, sou da zona sul ali. Morei lá até meus 15 anos. Legal. E aí minha irmã começou a treinar lá, sem o intuito de jogar, era mais uma questão de, fazer uma coisa diferente, um esporte diferente. E aí ela viu que tinha uns meninos da minha idade, ela falou, tem uns meninos jogando um negócio mó doido lá, por que você não aparece lá um dia? Ah, isso era um SPAC, né? Então aí eu fui lá um dia, eu sempre gostei de esporte, falei, coisa nova, vamos ver como é que é, né? Fui lá, treinei, cara, acho que 1 mês e meio só. Eu comecei a treinar assim, nesse 1 mês e meio eu joguei uns 3, 4 jogos já. Fui saber do que eu joguei anos depois que eu comecei a entender o rugby, né? Porque na época, eu só sabia passar a bola e mais nada, não sabia o que eu tava fazendo. E aí eu joguei 1 mês e meio e aí nesse meio tempo não me apaixonei logo de cara. Fui convidado para fazer uma outra coisa depois desse 1 mês e meio, aí acabei afastando do rugby até eu mudar de cidade. Sim. Aí em 2015, 16, a gente mudou para São Carlos, a família toda. Aí em São Carlos que eu comecei, lá tinha rugby também, minha irmã pesquisou, viu que tinha rugby também, ele falou, por que você não volta a jogar, por que você não volta esse negócio doido aí? Eu falei, vamos ver. Aí eu voltei a jogar e foi a época que eu comecei a me engajar mais um pouquinho ali no rugby. Aí joguei um tempo, parei porque não tinha jogador da minha categoria, que tinha 15, 16 anos, não tinha time lá. Parei, voltei. Depois que eu voltei com uns 17 para 18, estreando no adulto, aí não parei mais. Foi em 2017, mais ou menos. Foi a época que eu comecei a jogar rugby. De lá para cá, não parei mais. Você se lembra do momento em que você falou, é isso que eu quero fazer? Cara, boa pergunta. Eu acho que foi no meu primeiro jogo pelo adulto, pelo São Carlos. Foi um jogo pela Copa Central, que a gente fazia na região lá. E foi uma hora que eu fiz o try, cara. Fiz o último try do jogo. E a sensação de fazer aquele try, acho que foi muito especial, assim. Tipo, caramba, eu fiz um try no adulto. Eu, molecão, 17 anos, fiz um try e, cara, eu acho que dá pra brincar com isso aqui. Dá pra me divertir muito ainda. Acho que foi um dos momentos, assim, mais marcantes pra mim que, é ali que eu lembro que, comecei a jogar rugby mesmo. Comecei a gostar do esporte mesmo e querer melhorar naquilo. Com 17 anos dá para treinar no adulto tranquilo? Ah, dependendo dá, sim. No São Carlos dava porque também meio que não tinha outra opção. Sim. Naquela época não tinha a base ainda, né? Hoje que o São Carlos tá começando não, né? Tá com uma base mais desenvolvida ali, com alguns jogadores mais à base, mas naquela época não tinha. Então a única opção era treinar no adulto. Mas hoje em dia também a molecada tá vindo forte demais, cara. Treinar aguenta. Jogar é uma conversa um pouco mais diferente. Ah, é? É. Treinar pega mais leve, né? Pega mais leve ali. Se tiver um momento de mais contato físico, mais perigoso, é só sair, só ficar olhando. Mas hoje em dia também os moleques, quer ir pras cabeças mesmo e vão pra cima, né? Então... Quais foram os primeiros desafios físicos e mentais no início dessa jornada que você contou aí? Físicos, cara, acho que principalmente físico era uma questão que me preocupava muito. Eu sempre fui meio bunda mole, assim, né? Então, por exemplo, vinha um cara grandão na minha frente, eu tinha que taclear, eu já, o que eu faço? Eu já furava tacle pra caramba. Até hoje eu meio furo tacle. Mas nessa época, nossa, cara, eu furava tacle demais. Pra defender assim, sempre foi um problema pra mim. Eu sempre tive medo de me machucar, de dar uma ombrada, tirar o ombro. E aí...
mental meio que juntava com a questão do físico, né? Que eu era muito pequeno, né? Muito pequeno não, mas eu não era tão grande assim para a posição que eu jogava, né? Sempre joguei de forward, de terceira linha. Então, o desafio era medo do adversário. Tipo, o meu tamanho, os caras grandão, vai me quebrar. Vai quebrar na Vai porra. me E quebrar. quebrava? Não quebrava tanto. Não quebrava tanto quanto eu achava que quebraria. Na Série B ali, do Paulista, eu conseguia não ficar tão abaixo assim fisicamente dos outros atletas, dos outros times. Então acabava que, de certa forma, quando eu pegava a bola na mão, eu não tinha medo. Meu, com a bola na mão, aí é outra conversa. Aí Vou pra beleza. cima. Aí eu ia pra cima. Meu problema mesmo era, defender uns caras grandão. Tinha bastante gente maldosa? Existe bastante gente maldosa? Ah, existe. Existe uma galera que... E dá pra saber. Eu já perguntei isso uma Dá. série de vezes aqui. Ah, cara, E a eu galera disse pra mim sinceramente que não vou sim. mentir, não. Tem sim. Tem uma galera maldosa que às vezes vê um cara moscando ali, dá um taclezinho atrasado, vê uma mão moscando, dá uma pisada, vê um cara atrapalhando ali no huck, dá um piso. Isso tem. Querendo ou não, isso tem. Infelizmente, né? Eu gosto de pregar muito sobre isso na base, cara. Tipo, o cara fez um negócio maldoso com você, não desconta na mesma moeda. Desconta com a regra. Não pode dar aquele bruto, não pode chumbar bruto. Então faz isso, cara. Ah, Legal desconta isso. ali, dentro da regra. Você pode, o cara vai ficar com mais medo de você. Além de pode ficar com medo, ele vai ganhar seu respeito às vezes também. Tipo, putz, eu pisei no cara, mas ele, em vez de pisar, ele só me rachou conforme as regras. Então acho que a gente tem que pensar um pouco um pouco mais de... já é um esporte bruto. Já é um esporte violento. Você vai piorar o negócio? Não precisa. Não precisa. Quer descontar? Tem o tackle pra isso, tá ligado? Tem a chumbada pra isso. Você vai manter a sua integridade, que é um dos valores. Vai fazer a coisa correta. Que é um dos valores do rugby, né? A gente sempre prega pra caramba, mas na hora da prática é difícil, né? Então, você vai estar mantendo a integridade ali, você vai estar mantendo o respeito. Porque eu prego também que uma forma de você demonstrar respeito, cara, é você fazendo jogo duro. Ah, o time é um time muito melhor do que o outro. Vai ganhar de 100-0. Que ganhe de 100-0. É assim que você vai mostrar respeito. Você fala, eu sou muito bom, não vou ficar dando o meu máximo. Aí você tá desmerecendo outro time. Sim, Então concordo com você. eu penso sempre assim, tipo, se seu time é muito melhor, mete centrais. Que seja. Se seu time é muito melhor, e se ficar, vou jogar de boa aqui porque a gente já ganhou mesmo. Aí você tá sendo meio desrespeitoso, né? E, cara, rugby tem que ser diferente, cara. Já pratiquei muita coisa. O que você praticou? Cara, já joguei futebol a vida inteira. Já joguei vôlei na escola, basquete na escola. Meu sonho de pequeno, que até hoje tenho uma vontade, é ser piloto de motocross. Então, andei uma temporada de motocross. Já andei de moto velocidade também. Já andei de bicicross um pouco. Então, cara, sempre pratiquei. Muito osso quebrado aí? Muito osso quebrado. Você falou esportes que... Muito osso quebrado. O que quebrei assim mesmo, no motocross eu me machuquei uma vez, meio feio assim, tomei um tombo meio violento. Mas de osso quebrado mesmo foi mais no rugby. Foi no rugby? Foi no rugby. 99% foi no rugby. E a gente falando que é um esporte tranquilo, né? É um esporte tranquilo. O que o rugby te ensinou nessa vida que nenhuma outra coisa te ensinaria? Cara, eu acho que o respeito para com o adversário. Graças a Deus, Luiz, meus pais, eu sou muito grato a Deus por eles, assim, pelo meu pai e pela minha mãe, porque eles me ensinaram a sempre ser respeitoso com as pessoas, independente de qualquer coisa. Então, eu sempre tive esse respeito com os adversários, independente da modalidade que eu estava jogando, sendo basquete, vôlei, futebol, sempre evitei briga, evitei xingar, esse tipo de coisa. Mas o rugby foi o único que eu vi isso ser pregado mais a fundo. Que aí leva a questão do terceiro tempo ali também, Sim. Coisa que eu não conhecia nenhum outro esporte. Nem eu. Pra mim, eu conheci no rugby também.
E, meu, pra quem não conhece, é estranho, né? À primeira vista, tipo, meu, os caras se matam lá e depois é tudo brother. É. Mas putz, pra Mas mim é legal. é legal pra caramba Mas é isso. Eu legal. acho que essa é uma das melhores partes do rugby, É. cara. Eu falo, meu, eu jogo no São José, né, desde que eu vim pra cá, mas, putz, eu tenho um monte de brother lá no Jacareí que, meu, fui padrinho de casamento já, de uns caras do Jacareí. Eu vou num casamento daqui, dia 30 também, de um amigo meu que é do Jacareí. Então, assim, acho que isso é um negócio que nos outros esportes não tem. É verdade. Essa amizade aí extra-campo, extra competição, né? É Que, verdade. Dimitri, qual foi o jogo mais intenso da sua vida? Aquele que você sentiu que estava no limite físico e emocional? caramba, putz, Putz, um jogo só. Não, pode É, falar o quantos você quiser. cara, eu acho que a primeira, a primeira final do Universitário Paulista, Estamos falando de quantos anos? 2023. Tá. A primeira final do Campeonato Paulista de 15, 2023 contra a Mauá, lá no SPAC. Eu acho que esse foi um jogo. hum, é, Cara, acho que esse foi um dos jogos mais importantes. Mais importantes não, mas em questão de físico e mental, pra mim, porque a Unip tava, cara, tipo, meio que sem reserva ali, e numa final. E aí eu sempre levei em consideração, tipo, pô, o universitário é um nível abaixo do que a gente tá acostumado. Mas, meu, pra mim, eu dou a vida ali da mesma forma. Então, foi um jogo muito difícil. A Mauá, tipo, nessa final ela veio preparadíssima, assim. Então, foi um jogo muito, muito pegado, assim. Um outro jogo também que, pra mim, foi muito físico, muito mental, foi a final do Cultura de 2022. Que foi Capital contra o Vale. Sim. Cara, esse jogo... Antigamente ainda era capital contra o Antigamente Vale, era né? Capital contra Vale. É. Hoje é São Paulo 1, São Paulo 2, né? Não É. sei por que fizeram isso. Mas aí era Capital e Vale. E, cara, foi um jogo. Nossa, cara. Nossa, foi intenso, intenso. Muito intenso. Os dois times, assim, sedento mesmo. Não Querendo. queria saber. Nossa, também teve nesse mesmo ano a final do Cultura de 15. Esse foi. Eu acho que esse foi o pior. Esse foi Você o pior. jogou 15 e 17? No, É no, isso? do, de Ah, desculpa, 15. desculpa. Era M21, categoria Desculpa. M21, mas de 15. Sem Sim. ser o Ah, eu Sevens. entendi. Desculpa, desculpa. E aí, cara, foi aqui em Jacareí a final. Acho que esse foi o jogo. Dos três, acho que esse foi o pior, na verdade. É. Foi o pior. Que a gente, O cara. melhor. O melhor, o melhor. O melhor. O mais intenso, o mais físico, o mais. Cara, hoje a gente tem que ganhar esse jogo sim ou sim. Acabou que a gente, cara, massacrou os caras no primeiro tempo. O Vale tava dominando o Scrum, tava dominando o Line. Só que aí os caras viraram uma chavinha no segundo tempo. Pum, pum, pum. Foram lá virados, que foi 23 a 20, uma coisa assim. Tipo, um moleque meteu um drop das 22 no final do jogo. A gente perdeu. Sério. Nossa, cara, esse doeu. Esse doeu. O cara virou o jogo. Virou o jogo, o cara virou o jogo no final. Era um jogo que tava muito pra gente, assim, e perdemos. E aí a gente descontou no mesmo ano na final do Sevens, né, do Cultura. A gente descontou. Sim. Mas, nossa, doeu. Esse foi Foi complicado. dolorido. Foi. Esse foi. Falando em dolorido, você já tomou um tackle que você pensou, o que que eu tô fazendo aqui? Putz, cara, sim, sim. Eu lembro de quem foi. Eu lembro que eu tomei um tackle, putz, muito violento do Loirão. Sabe quem que é o Loirão? Não. Ele é um asa monstro assim do Jacareí. Hoje ele mora no Ilha, né? Na Ilha Bela. Mas ele, pô, o Loirão, ele é monstro, cara. Ele é pra mim, um dos tacleadores mais brutos que tem no Brasil. E foi no ano de estreia do São Carlos na Série A. E Jacareí foi jogar lá em São Carlos. E aí eu lembro, cara, ele veio aqui do lado, aqui assim, nossa. Fiquei no chão ali uns 2 minutos pra respirar. E no mesmo jogo ele me deu uma rachada que eu caí de bunda pra trás, o mesmo cara, Loirão. Filha da mãe, nunca esqueço. Tá quase uma tatuagem. Meu, quase uma tatuagem, velho. Esse eu não esqueço. Loirão era embaçado, o cara tacleando é bom. Que legal. Tira o velho. chapéu, mas máximo respeito por ele. O que passa na cabeça de um capitão nos 5 minutos finais de um jogo? Caramba, essa pergunta é difícil. Cara, Putz,
querendo ou não, pelo menos comigo, quando a gente entende que tá nos minutos finais, parece que acende um negócio que você fala, meu, parece que cessa o cansaço. Cessa toda vez que você pega a bola, você fala, meu, tô 100%, nossa, eu vou pra cima. E é um momento, é muito difícil, né? Porque, por exemplo, no último, há um mês mais ou menos atrás, que teve a final do Paulista esse ano, que a gente foi campeão também na Sim. Unip. Foi muito difícil porque, cara, a gente empatou o jogo faltando 2 minutos pra acabar. A gente tava perdendo. Então, aos 38 minutos do segundo tempo, a gente empatou o jogo e levou pra prorrogação. Então, esses 5 minutos finais, cara, foi um minuto que, querendo ou não, eu não me orgulho de falar isso, mas é uma hora que a gente quer sempre tentar resolver, cara. Você sente a pressão de ser capitão, e aí você fala, meu, se ninguém resolver, eu tenho que tentar resolver. E aí aquela hora que você acaba sendo um pouquinho mais fominha, um pouquinho mais, putz, meu, se eu não fizer, ninguém faz. Mas graças a Deus ali no finalzinho sobrou uma bola ali, eu cobrei rápido o penal perto do in-goal, avancei, dei um passe pro Matias. Grande abraço pro Matias aí, um moleque do SPAC, sangue bom de Padilha, da família Padilha. Aí ele pegou a bola. Foi muito louco esse lance, cara, porque eu corri assim, cheguei na linha das 5, dei o passe pra ele e a imagem que eu tenho na minha cabeça é uma câmera lenta, meu. Tipo, meu, a bola indo devagar assim na mão dele, porque se ele der um no-con, troca a posse, e aí se acabar a gente perde, meu Deus, e aí ele pega a bola e faz o try, eu, nossa. Dá uma sensação de, tipo, meu, sabe? Você Sensação pesa peso pena, É. putz. Mas sendo capitão parece que é um peso maior, assim, cara. Perguntando ainda sobre isso, como é ser capitão num time universitário como a Unip? Que a Unip tem tradição nos esportes. Sim, sim. A Unip tem muita tradição nos esportes. Eu acho que isso se dá por conta do incentivo que eles dão, né? Em questão de bolsa atleta, Sim. né? A maioria dos atletas recebem bolsa da faculdade, né? Então, eles querem os melhores. Cara, o peso é grande pela tradição que você comentou. Então, a gente, pensando em manter essa tradição, não dá pra levar de qualquer jeito, né? É a coisa que eu sempre falo, meu. Sempre nas rodas de conversa, antes pré-jogo assim, eu gosto de falar, meu, aqui é universitário, a maioria que joga em clube sabe que o nível dos clubes é maior do que o universitário, é mais alto, os jogos são mais difíceis. Só que se você for chegar aqui com essa mentalidade, tipo, meu, vou tirar o pé porque é universitário, nem vem. Vai tomar. Não vem, beleza, não precisa vir. A gente não precisa de você aqui. Porque a gente quer ganhar, meu. É aquilo que eu falei de respeito. Se a gente tem condições de meter 100 pontos, a gente vai meter 100 pontos. Então, assim, a gente pensa que, meu, vamos pra cima, tem que manter a tradição, tem que manter a Unip no topo. E graças a Deus, nos últimos. Só ano passado que a gente deu uma vacilada, mas esse ano a gente, graças a Deus, ganhamos tudo que tinha pra ganhar. Tudo que foi possível. Levaram tudo. Levamos tudo. Papa bicho, papa bicho. Papa... Papa título. Papa título, agora eu que me... Enfim, qual a diferença entre liderar com a voz e liderar pelo exemplo? Ah, cara, eu acho que você, ao meu ponto de vista, é que você só vai ter direito a liderar com voz quando você mostrar, né? Então não adianta nada eu, desconhecido, chegar lá, vamos lá, rapaziada, nós é zica. Aí chega na hora, é um bunda mole jogando rugby. Eu acho que você mostra primeiro. Acho que na minha cabeça a ordem é mostrar primeiro para depois ter voz. Depois você poder falar, tipo, meu, eu tô falando porque eu tô conseguindo mostrar o que eu tô falando. Então é meio que, eu tenho moral para falar. Não sei se essa é a Sim, palavra exata, mas eu acho que é a palavra exata. acho que, meu, mostra primeiro ação, depois teoria. Você teve que tomar decisões difíceis em campo. Como lida com a pressão? Cara, decisões difíceis. Não me lembro de tomar decisões difíceis, mas a questão de pressão, sempre eu tento levar a pressão pra mim como uma coisa positiva. Tipo,
se me colocaram como capitão, sabem que eu posso receber essa pressão e sabem que eu posso lidar com ela. Então, sempre quando eu lembro que eu sou capitão, que às vezes você tá no jogo ali e você não lembra que eu sou capitão. Sim. Mas quando você para, tipo, o árbitro vem falar com você, você, opa, eu sou capitão, tá. Aí, em alguns momentos que você consegue pensar que, meu, eu tô aqui por alguma razão, não é à toa, então eu acho que isso ameniza um pouco a pressão. Outra coisa também é que, cara, putz, graças a Deus, tenho jogadores na Unip que muitas vezes, quando eu perco a cabeça assim, eles vêm, Dimitri, calma, mano, você tá perdendo a cabeça, velho. Se você perde a cabeça, todo mundo perde a cabeça. Então, cara, o Matias é um dele. O Matias, eu tenho que falar desse moleque, porque ele é, putz, ele é um querido, assim, ele é um dos caras, assim, principais que, meu, quando eu perco a cabeça, assim, quando a Unip começa a fazer um monte de cagalho que a gente começa a perder pra gente mesmo, pra nós mesmos, o moleque vem, Luiz, calma. O Will também, o Abertura, o Nicolas, que é do Jaque também. O Nicolas, o filho da Val, do Rogério. Uhum. Moleque, meu, Uni. o Ni. Esse moleque também, putz, queridaço demais. É. É um dos que consegue, que quando eu preciso, ele... Dimitri, calma, mano. Calma, você tá... Não precisa. Então, a Unip tem esse lance de amizade, cara. Isso é um negócio que ajuda a gente demais, assim. A vibe do time é muito boa. Legal. Isso faz toda a diferença, cara. É. Time sem vibe não vai pra frente. E eu ia falar de eu acho mágico, e depois a gente pode até conversar mais sobre isso, mas quando o capitão é chamado ali pela arbitragem, é um respeito que, né, entre os dois ali há um respeito entre os três, porque geralmente são chamados três, né? Sim. Que você não vê em esporte nenhum. Não vê, não vê. A gente... Esse lance de ter esse respeito, cara, é interessante porque muda a dinâmica do jogo inteiro. Porque se não... O árbitro ali, a questão do árbitro ali é interessante porque decidiu, tá decidido. Não tem grito. Não ganha no grito. No rugby você não ganha no grito. Não vem outros jogadores encher o saco, igual no futebol, né? Fica aquele tumulto em cima do árbitro, cara. Então acho que isso é um dos pontos que foi legal você ter trazido. Que pra quem não conhece, cara, quando vê aquilo, fala, meu, como assim? É. O que é aquilo? Aqueles dois gigantão, às vezes o capitão é gigantão, né? Tem uns caras de 2 metros com o árbitro pequenininho. E o árbitro, não, quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Não é quem manda, né? Mas, cara, vocês vão me respeitar. Respeita o Respeito, que eu estou se vocês me decidindo. respeitarem, eu respeito vocês e cada um faz o seu trabalho e vamos se divertir. Porque a ideia do rugby é se divertir, né? É. Se não for Legal isso, isso, vamos nos divertir, isso é tem que ser, cara. mágico, né? Aqui no Brasil tem que ser. Como é liderar um time universitário onde cada jogador tem uma rotina maluca de estudo, trabalho, treino? Cara, é engraçado porque na Unip a gente cobra a entrega. Tipo, meu Deus, sou melhor. Mas não dá pra cobrar fazer uma jogada bem feita. Não dá pra cobrar um mini grupo ali certinho. Então é meio que, meu, rapaziada, vamos se divertir, fazer o melhor que a gente sabe fazer e vambora. Porque cada um uma rotina totalmente diferente. O time da Unip não é todo mundo do mesmo curso. Então, meu, tem um cara que faz educação física, tem cara que é TI, outro Sim. curso, outro estilo de curso. Então, assim, não dá pra cobrar ao mesmo tempo que tem... Não é que não dá pra cobrar, a gente tem que cobrar da forma certa. O técnico tem que cobrar da forma certa e eu, como capitão, tenho que tentar cobrar da forma certa. Porque cada um tem a sua rotina, ninguém vive de rugby. A gente joga porque gosta muito. Então, meu, faz o que dá, se divertindo e grupo, amizade. Compra do outro. Ah, meu, fez cagada, meu, não xinga. Só próxima bola, vambora. Vamos junto. Tem que ser, senão a Unip não vai pra frente. Legal. Você já teve que dar bronca num amigo dentro do campo? Como foi isso? Já. Uxe, muito. Muito, muito. Mesmo até às vezes nem como capitão ali, mas... Cara, porque tem algumas coisas que a gente... Por exemplo, o rugby é difícil de jogar, né? Tem muita regra. Só que tem coisas que, dependendo do tempo que você tem de jogo, você não pode cometer mais. Tem erro que não tá pra aceitar mais. Então eu já xinguei muito, cara, de cometer uns penais assim, tipo, mano, você tem 13 anos, velho.
Você joga rugby, você é o primeiro dia que você tá jogando rugby, que você não sabia que não pode fazer isso? Que vai prejudicar a gente? Então, assim, muitas vezes. É ruim, né? Porque depois você fica, putz, meu, não precisava ter sido daquele jeito, poderia ter sido Pego mais tão manso. pesado. Mas na hora do calor do momento ali, cabeça quente, você acaba extrapolando. E aí depois, oh, meu, desculpa aquela hora lá, meu, perdi a cabeça e tal. E aí fica tudo bem. Mas com certeza já, algumas vezes. Indo para o teu lado técnico agora, como é trabalhar com a base, especialmente com a molecada do M13? Cara, é um desafio. É um desafio interessante porque no M13 é misto, né? Então, meninos e meninas juntos. Então, é um desafio porque a questão de você saber lidar com as crianças, né? Porque no São José a gente tem criança de tudo quanto é classe média. Classe média não, classe social, né? E meninos e meninas. Então, com alguns meninos tem que ser de um jeito, com as meninas tem que ser totalmente diferente. Às vezes tem que ser mais manso. Só que aí você tem que equilibrar, que você não pode ser tão manso também, que senão entra na zona de conforto. Então tem essa questão de desafio de, tipo, meu, eu tenho que tratar a criança de um jeito que ela não entre na zona de conforto, ao mesmo tempo que ela não se assuste a ponto de, tipo, meu, eu não quero mais jogar rugby. Essa linha tênue que a gente tem que tomar cuidado. De não ficar manso, mas também não seja o carrasco da criançada. Eles têm que estar lá porque eles Que gostam, eles gostam. e eles têm que querer estar lá, eles têm que querer voltar, querer melhorar, querer estar com o grupo. Então esse é um dos desafios principais, assim, querer fazer eles, conseguir fazer eles gostarem de rugby, que já é muito difícil. O que você valoriza num jovem atleta desse? Cara, eu tenho falado muito sobre disciplina no treino. Meu, eu tô falando, não conversa. Não conversa. Eu quero que eles me vejam não só como treinador, eu quero que eles me vejam como um cara, tipo, um amigo. Sim. De certa forma, um amigo. Não vou ser um amigo que vou sair de final de semana com eles, nem com os pais dele. Não, talvez não, talvez sim, futuramente, não sei. Mas eu quero que eles lembrem, tipo, meu, o Luiz me ajudou nisso. O Luiz me ajudou a ser um bom jogador. O Luiz me ajudou a respeitar os professores, porque a ideia de respeitar os professores, me respeitar como treinador, respeitar o Thiago, que é o outro treinador que a gente treina junto, e a Paloma, é que eles usem esse exemplo para, tipo, meu, se eu respeito meus professores do rugby, eu posso respeitar meus professores na escola. Isso é exemplo lá, porque o jogador de rugby, quem joga rugby, gosta de falar para todo mundo que joga rugby, e se você joga rugby, você tem que ser diferente. Não adianta. Não adianta você ser esse jogador de rugby, chegar lá na escola e você ser um aluno babaca, que xinga o professor, que xinga o amiguinho, que briga. Aí você não serve. Você pode ser um bom jogador de rugby. Se você é assim, amigão, quando você melhorar, você volta. Por enquanto, você se afasta um pouquinho. Então tem essa questão que eu gosto de prezar, meu. Seja uma boa pessoa. Por enquanto, não precisa nem ser bom jogador. Nem precisa. Rugby é difícil, vai demorar uns 3, 4 anos pra você começar a jogar bem. Seja uma boa pessoa. Eu acho que isso é um efeito dominó, né? Se você é uma boa pessoa, as outras pessoas querem estar perto de você, se as outras pessoas querem estar perto de você, elas querem conversar. Então, se outra pessoa que joga rugby mais que você vê que você é uma boa pessoa, ela vai se aproximar de você, ela vai te ensinar um pouco mais de rugby do ponto de vista dela. Então, acho que acaba sendo um efeito Sim. dominó ali, né? Você atrai pessoas, atrai amigos. Então, quando você atrai um amigo, às vezes você, meu, vamos chegar mais cedo no treino ali, vamos ficar dando uns passes. Então, acho que é tudo um efeito dominó positivo quando você é uma boa pessoa. E é isso que eu tento pregar pra eles, assim, como jogadores. Que aí leva pra dentro de campo e pra fora. Legal. Você se vê nesses meninos Muito. quando você começou? Me vejo na questão de... Me vejo em alguns. Alguns eu me vejo. Não todos. Por que que não todos? Eu acho, Luiz, que a geração que tá vindo é uma geração muito imediatista, né? A gente leva em consideração, todo mundo já tem celular, já tem rede social, lá. Então, acabam que não valorizam tanto quanto deveriam valorizar a situação ali que eles estão vivendo. Vou dar exemplo de São José. Não que todas façam isso, mas, por exemplo, no São José, a molecadinha tem tudo uniforme,
Quando vai pra jogo, tem o transporte, tem alimentação. E às vezes, cara, quando eu vejo uma criança que, tipo, meu, começa a faltar em treino porque tá com preguiça, choveu. Às vezes, quando chove e não tem raio, a gente dá o treino. Se chove e não tem raio, não tem porque não tem treino. Então, não mergulham de cabeça assim mesmo no esporte, né? Eu fico comparando muito essa geração com a minha, quando eu tinha a idade deles. Meu, quando eu tinha a idade deles, se eu faltava se meu pai não me levasse num treino, se eu não conseguisse ir, eu chorava, cara. Eu deitava na cama e ficava chorando, igual uma criança. Quando chovia na quadra, não era coberta, não tinha treino, eu chorava, velho. Ficava desesperado. Então, assim, eu acho que falta um pouco mais dessa valorização de, tipo, meu, tô fazendo um esporte diferente, beleza, é difícil. Mas eu tô tendo uma estrutura fantástica e não tô valorizando. Ou chega na hora do treino e fica conversando o tempo todo. Então acho que falta um pouco disso, assim, nessa geração, sabe? É o que eu acho, pelo menos. Vendo Sim. mais adentro, assim, mais de perto, né? Não só no rugby, viu? Isso geral. No geral da Geral. molecada. Geral. É diferente essa molecada É diferente. que tá agora da nossa época, né? Até saudosismo falar isso, mas realmente é. Qual foi o momento mais marcante como técnico até agora? Como técnico, cara, foi meu primeiro jogo como... Foi um festival em Jacareí, inclusive até trouxe a medalha aqui desse dia. Foi um festival em Jacareí que o técnico principal, que era o Beto, que agora ele tá, se não me engano, na Suíça, ele não pôde ir, e aí eu tive que assumir sozinho. Foi o primeiro dia que eu assumi sozinho a categoria num festival. E aí era M13, só que nessa época era só moleque, não tinha Misto. menina. E aí, cara, eu lembro até hoje, eu sou um cara muito emocionado, cara, eu choro muito fácil. Putz, é muito ruim isso, porque tem hora que você não quer chorar, mas você não aguenta e você chora. Eu sei como é que é. É complicado. Então, assim, eu lembro esse dia, cara, que foi a primeira vez que eu fui técnico oficial numa competição, sozinho com eles. E foi um momento, meu, muito marcante, porque o São José, tipo, jogou muito bem esse dia, eles ganharam todos os jogos. E aí, no final da roda lá, do final do torneio, todos os jogos, fui agradecer lá, aí chorei. Então, cara, sem dúvida foi marcante esse festival em Jacareí. Você já viu um talento bruto em um menino e pensou, esse vai longe? Sim, muito, muito. Eu vou dar um exemplo de uma menina, pode ser? Pode, claro. Cara, eu vou falar aqui da Anne, que é uma menina que ela começou a jogar rugby faz uns... Não faz, acho que uns 2 meses. Nunca teve contato nenhum com rugby. E ela é do M13. Cara, essa menina, os pais têm que incentivar. Porque ela tacleando, assim, é um negócio que você... Todo o tacle dela, você... Sabe aquele... Nossa, que da hora. Nossa, que da hora. E é muito louco, porque ela dá um tacle, ela levanta, ela dá outro igual. E ela levanta, ela dá mais um igual. Tipo, uns 3, 4 iguais, assim, tacles positivos. Que fala, meu, da onde que veio essa menina? Onde que ela aprendeu isso? Porque ela nunca teve contato. Então, cara, a Anne, acho que é o primeiro nome que vem na minha cabeça, assim, de tipo, meu, o tempo de rugby que ela tem, o conhecimento de rugby que ela tem e a qualidade defensiva, principalmente, que ela tem. Ela pega a bola, vai pra frente, vai pra cima também. Mas defensivo, porque é difícil, cara. O jogador taclear é difícil. Do jeito que ela tacleia, o jogador defender do jeito que ela defende, com o tempo que ela tem, é Tempo absurdo. de bola é diferente. É absurdo, absurdo. A menina era diferente. É uns tacles que você fala, meu, machucou alguém aí. E não foi ela. Ela dá uns tacles tão nervosos que eu fico assim, tipo, putz, ela machucou. Aí ela levanta, aí você tá bem, ela faz a carinha assim, tipo, meu, eu tô bem, e vai pra cima e mais um e fica naquela. Ela vai ser absurda. Se focar mesmo, se não Legal. desanimar, tem que incentivar, porque Vai estar aí menina é um boa. futuro, Menina é boa. uma futura jogadora de seleção. Uma futura jogadora de seleção, com certeza. Legal. Como você lida com a responsabilidade de ser referência para esses pequenos, cara? Cara, essa é uma preocupação grande, né? Porque ser referência ali no campo é, de certa forma, um pouco fácil. Não fácil, mas é mais simples, né? Que é o trabalho. Mas, às vezes, encontro algum atleta na rua, tipo, meu, eu não fumo, não bebo, mas um atleta vai me ver bebendo, vai me ver fumando, ou desrespeitando alguém num ambiente público, assim.
ou sendo um jogador ruim, em questão de maldade. Sim. Meu, imagina um atleta da base vai me ver jogando no adulto, que já aconteceu, deles irem assistir. Eu vou lá, dou um chute no cara, dou um soco. Nunca fui disso e nunca serei. Mas acho que essa é a maior preocupação, cara. É ser um bom exemplo como pessoa mesmo. Que é aquilo, né? Ser uma boa pessoa, você acaba sendo bom em outras áreas da sua vida, né? Sendo um bom técnico, um técnico que eles te respeitem, que os pais te respeitem também. Acho que os pais têm que gostar de você também, senão não adianta nada. Então, a minha preocupação é ser uma pessoa que eles vão lembrar positivamente. E não vou ser treinador deles para sempre, né? Alguns anos que vem já não vou ser mais. Então, quero que eles lembrem com boas memórias, com uma boa referência, sem dúvida. O olhar do árbitro, a imparcialidade e o respeito à regra. O que te motivou a ser um árbitro? O que me motivou foi a questão de tentar ser um melhor jogador. Porque eu via alguns ex-jogadores que viraram árbitro falando, meu, quando você é árbitro, quando você tem alguma atuação de árbitro, muda um pouco a questão de jogador. E aí, nessa curiosidade e no intuito de também querer me aprofundar em questão de regra, conhecimento de rugby, a ideia era essa a princípio. Ser árbitro, não necessariamente central, eu não comecei com esse intuito de ser central. Eu queria, ser o bandeirinha ali para, assistir o jogo de outro ponto de vista, mas não tão responsável assim. E aí, cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim, porque quando você é árbitro, você acaba conhecendo os outros árbitros, você acaba conhecendo porque cada árbitro, de certa forma, tem uma coisa que é só dele ali. E aí, quando você conhece esse árbitro e um dia ele vai apitar um jogo seu, você sabe lidar com ele ali, de certa forma. Você sabe a hora que você pode falar com ele e a hora que você não pode falar com ele. No rugby tem a questão de só o capitão fala. Sim. Mas não é assim, à risca. Em alguns momentos, outros jogadores acabam falando com o árbitro e tá tudo bem, dependendo da forma como você fala. Tipo, você vai só fazer uma pergunta. Senhor, posso só fazer uma pergunta? E a grande maioria dos árbitros não tem essa. Tipo, não me pergunte porque você não é o capitão. Não, dependendo da pergunta, eu acho que não tem problema. Você não. O que é? A bola tá parada agora. Aproveita agora. Pergunta agora. Então, assim, a ideia foi tentar ser um jogador melhor. E, cara, eu sinto que melhorou muito, assim. Você joga no limite da regra. No limite do penal ali. Então muda. Tipo, tem coisa que você pode fazer, mas que ninguém sabe que pode. E aí você faz e a pessoa fica tipo assim, e o árbitro, beleza, jogo, continua, pode fazer. Então acho que isso foi legal, a ideia de ser árbitro, assim, de entender qual que é a visão do árbitro, o que eu posso ou não fazer, e que as pessoas não sabem que pode. Entendeu? Bacana. Como é estar do outro lado do apito depois de tantos anos como jogador? É muito legal, é muito gratificante, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você comentou a questão da imparcialidade. Já aconteceu de eu ter que apitar o jogo de São José. E aí fica aquela questão de quem tá na torcida contra, tipo, e aí, o árbitro tá roubando pro São José. E, cara, eu particularmente não tenho isso, velho. Não tenho. Graças a Deus, se o São José fez cagada, eu não vou deixar de apitar, porque é o São José. Vestiu a camisa de árbitro, é árbitro. Se não é São José, se não é Jacareí, se não é nada. Você é árbitro. Então você tem que fazer o seu papel, porque senão você tá indo contra os valores do rugby, né? Você tá indo contra a integridade ali de pessoa, de jogador. De ex-jogador. Ex não, né? Porque eu ainda vou jogar muito ainda. Sim. De ex-atual ali. Então, cara, é muito legal, muito legal. É muito divertido. Roubou minha pergunta aqui, ó. Você já teve que apitar jogos de colegas ou ex-companheiros? Como lida com isso? Já, putz, foi... É aquilo, você tem que ser, ser justo, independente. Às vezes aconteceu de eu apitar jogo de amigo mesmo. De cara que é brother. E aí você acaba até zoando o cara, assim, tipo, como árbitro, assim, você foi pango agora, hein, cara? Eu devia ter feito isso. Ninguém vê isso, né? Mas às vezes acontece. Porque também não precisa ser aquele árbitro chato, né? Não precisa. Não tem necessidade nenhuma de ser assim. Você pode ser o árbitro que os jogadores falam, esse cara tá ok, ele apitar o nosso jogo. Que essa era uma preocupação eu também. Gostava, tinha alguns árbitros que eu gostava que apitassem meu jogo. No basquete a gente fala, você vai fazer chover.
Aí eu não sei se você sabe o que é essa gíria, fazer chover. Não. Você tá dentro do ginásio, fazer chover é fazer chover tapa, né, meu? Ah, sim, sim. E aí os arbitragens ficavam malucos. Você era do Mas, basquete, eu então. jogava basquete. Aham. Eu jogava basquete. Qual a maior lição que a arbitragem te trouxe como pessoa e como atleta? Acho que como atleta, cara, é valorizar a questão do preparo físico. Que para ser árbitro não adianta ser árbitro, meu, e não se preparar, porque é correria. Você tem que correr. O árbitro não tem reserva, né? Então Sim. você tem que estar em todo lance o máximo possível, mais perto. Então a questão de atleta é tipo, meu, você vai querer mais arbitrar esse ano do que jogar? Foi coisa que eu me questionei. Beleza, você entendeu que tem que correr. Então você não vai deixar de treinar, muito pelo contrário, você vai treinar da mesma forma, até mais. Como pessoa, eu acho que me organizar melhor, assim, porque dependendo do torneio, a gente tem sempre que montar a nossa súmula, né? A gente anota o resultado do jogo, ou depois a gente faz análise do nosso jogo. Então a gente tem que, de certa forma, ser um pouco mais organizado. Porque quando você é atleta, você só se arruma e joga, né? E boa. Faz análise de vida ali pós-jogo, mas É só é aquilo ali por diferente. cima. Porque como árbitro, você tem que melhorar muito, cara. Se você erra alguma coisinha, você pode fazer um erro que Prejudica defina ali, né? o resultado de um jogo. Então, você tem que ver o que você errou para não acontecer mais. Qual foi a situação mais tensa que você já viveu como árbitro? Foi um jogo do Paulista B, Paulista Adulto B. Foi entre Rio Branco e Pinda, lá em Pinda. Que teve um lance, o Rio Branco tava perdendo pro Pinda, assim. E aí o tempo já tinha estourado. Rio Branco atacando assim, na linha das 5. Os caras formam quase um mall dentro das 5, assim, do meio do jogo. E aí eles caem com a bola dentro do gol. Só que do meu ponto de vista, um jogador do Pinda tava com a mão por debaixo da bola. Então foi bola presa, então não foi try. Se eles tivessem feito try, tava de frente pros paus, eles provavelmente iriam converter e iriam empatar o jogo. E aí isso posteriormente poderia ajudar ou não o Rio Branco, né, em questão de mando de campo. E eu não dei o try. Dei bola presa e dei o fim de jogo, o Rio Branco perdeu. Foi o único momento que eu achei que eu ia apanhar. Que eu falei, putz, os caras vão vir pra cima. Eles ficaram, um cara apontou o dedo na minha cara assim, meu, a gente perdeu por sua causa. Você fez a gente perder. E tipo, outro cara segurando ele pra ele não vir pra cima de mim. E eu tentando, tipo, ignorar assim, tipo, só terminando de assinar aqui a súmula, indo embora. Foi um momento que, meu, me troquei, fui embora o mais rápido possível. Nem fiquei terceiro, nem nada, fui embora. Foi um momento muito ruim pra mim, assim, como árbitro, porque eu fiquei com muito peso na consciência. Mas você fez o correto. No meu ponto de vista, sim. Se a bola foi presa, o que eu posso fazer? Se você não fez o try, pra mim, não foi try. Se quisesse ganhar o jogo, teve 80 minutos pra fazer isso. Mas, de certa forma, fica aquele peso, né? Tipo, putz, talvez eu poderia ter dado try. Ele deu uma encostadinha ou não ali, poderia ter dado try e, tipo, empata o jogo, ninguém sai triste, todo mundo sai ok, ninguém quer me matar. Mas acho que foi um momento mais tenso, assim, que eu me lembro, assim, de cara, com certeza, esse momento. O que os jogadores não sabem sobre o trabalho de um árbitro? É que a gente também tem treinadores de árbitro, a gente tem os coaches de arbitragem, que são os caras que auxiliam a gente a fazer a nossa análise de vídeo. E auxiliam a gente a analisar o que a gente precisa melhorar. Então, mas essa questão de coach de arbitragem que a gente tem, que eu não sabia que árbitro tinha. E, cara, os grupos de arbitragem, por exemplo, em torneios de sevens, é muito legal. É muito legal. Os árbitros, assim, a gente se diverte fora do campo, assim, também, sabe? Quando um árbitro faz alguma cagada, assim, a gente se zoa depois e, tipo,
Fala, meu, e aí, como é que você deu uma falta dessa? Tipo, nada a ver. Só que na hora é muito difícil, meu. Sim. Na hora a gente tá vendo de outro ângulo que pra quem tava assistindo é mais fácil identificar o erro. Então tem essa questão que eu, como jogador, não tinha noção. Como é bem mais sério do que a gente pensa, não é só chegar e arbitrar. Existe uma designação, existem árbitros que são avaliados de certa forma e não pegam qualquer jogo. Tipo, você não vai colocar um árbitro iniciante para pegar um jogo muito difícil. Não tem condição. Então existe todo esse. Existem níveis de arbitragem, de E os grupos. árbitros são humanos, eles erram também. Exatamente, Tem que pensar cara, nisso, exatamente. né? Exatamente. A gente tem que ter isso na cabeça. Vocês são humanos. Não tem? E eu acho que o erro não é porque você quer errar. Você erra. Exato, Não é para exato. prejudicar ninguém. Exato. Isso é uma coisa que. Porque eu não gosto de errar. Eu gosto de ser perfeito. Sim. Então eu não vou ficar, não quero ficar errando de bobeira, né? Sim, E a gente acaba esquecendo isso. Eu exato. Como jogador. Vixe, eu Pois melhorei é. muito essa questão como jogador também. acho. De tipo, meu, não xingar o árbitro. Não xingo mais árbitro. Na minha cabeça. Mas ali de debater com ele, muito difícil, muito difícil. Porque agora eu sei como é que é difícil Sim. arbitrar rugby, cara. É muito difícil, é muito difícil. Qual das funções te dá mais adrenalina? Jogar, apitar ou treinar? Jogar. Jogar? Jogar dá mais adrenalina. Jogar da adrenalina. É que é uma adrenalina mais leve, talvez. Como eu posso dizer? É um pouco mais. É uma adrenalina tão boa quanto arbitrar e como ser treinador, mas é uma adrenalina mais tranquila ali, porque Se você pudesse escolher, uma das funções seria essa? seria essa. Jogador. Adrenalina de jogador. Por exemplo, disputar uma final. Cara, essa Não é tem uma das igual, né? sensações mais gostosas que tem. É muito bom, é muito bom. Muito prazeroso. Independente de resultado, tá numa final é sempre muito, muito intenso. Tipo, meu, olha onde a gente chegou, véi, que da hora. Agora é nós. Então, com a arbitragem, tem essa questão de quando eu apitei a final do M15, foi uma adrenalina absurda. Nunca tinha sentido. Acho que foi a minha primeira final. Então foi uma adrenalina muito gostosa, mas é uma adrenalina tipo, meu, não posso errar. Se eu errar, já era. Eu tenho que ficar. Não posso errar, não posso prejudicar ninguém. Como jogador, você, tipo, meu, se eu errar, beleza, tem um time inteiro Dá pra tempo tentar pra- consertar. Entendeu? Então tem essa diferença. Mas se eu pudesse escolher, seria como jogador. Que legal. Eu queria que você me mostrasse esse troféu lindo aí. Ô, as com medalhas, prazer, com as prazer. camisas. Com prazer. O que é o Eu vou o troféu? começar. Vai, começa, Cara, eu por vou começar favor. por esse troféu. Eu ganhei ele esse ano. Foi o troféu de melhor jogador universitário de 2024. Para esse aqui, para esse aqui. Pra essa aqui? É. Esse aqui foi o troféu de melhor jogador universitário. Pô, Do melhor ano de jogador? 2024. Que show. Melhor jogador do Brasil, cara. Parabéns. Até agora, o prêmio mais importante individual, assim, que eu tenho. Eu fui lá em Brasília receber esse prêmio, com outras modalidades do âmbito universitário também, né? Então, estavam os melhores lá do Brasil Do de basquete, de basquete, vôlei. futebol, de Que legal. todas as modalidades universitárias. Legal. E ele foi, cara, um troféu, assim, pra mim, muito, muito importante. Fiquei muito feliz. Eu lembro até hoje quando o Xandão, abraço pro Xandão aí, que é um coordenador da Atlética da Unip geral, ele que viaja com os times, quando ele me mandou mensagem, ele mandou assim, bora pra Brasília? Eu falei, por quê? Você ganhou o prêmio aqui. Eu falei, nossa, já comecei a chorar, Legal. já liguei pros meus pais, falei, vou pra Brasília. Putz, foi muito legal. Esse acho que é Bacana. o troféu, um dos mais significativos pra mim, assim. Bonito, parabéns. Obrigado. As medalhas. As medalhas, cara. Das mais importantes, né, que você me trouxe. Cara, essa aqui, acho que... bom, vamos falar a minha primeira medalha como treinador, que foi da parte que eu comentei, que foi essa aqui. Nossa. No Festival de Jacareí. Essa lá em casa, viu? Essa aqui também. 2022. Essa aqui, putz, cara, muito importante pra mim, que foi o dia que eu fui primeira vez técnico. Tem essa do campeão do Cultura 2022, daquela final também, que foi uma final muito disputada.
Essa também para mim é muito importante, uma das medalhas mais importantes que eu tenho. Meus pais, eu lembro Mostra pra galera aqui, ó. Essa Você medalha tem que aqui. mostrar essas conquistas, pô. De campeão. Meus pais têm, cada um deles tem uma dessa aqui também, que eu lembro que, cara, o capitão desse time foi Hamburgão. Não sei se você conhece o Hamburgão. Hamburgão. E, cara, ele e o Garcês. Ele e o Garcês. Eles fizeram questão de pegar uma medalha, dar um pro meu pai e um pra minha mãe, assim, cara, que estavam sempre com a gente, né? Meus pais, eles acompanham demais. Isso, pô, eu sou grato demais a eles. E aí tem essas duas medalhas também, que são... Essa aqui é de 2024, se não me engano, 2024 e 2023, do Brasileiro Universitário também, que a gente foi campeão pela Unip. Esse aqui foi em Curitiba e aqui foi em Recife. Caramba. Essas duas medalhas aqui, ó. Muito importantes também. Tricampeão já? Bicampeão. Você tá tricampeão ou bi? Bicampeão brasileiro. Esse ano não teve. Esse ano é paulista, desculpa. Esse ano a CBDU não levou o rugby pro brasileiro. Entendi. Não teve. E essas aqui são uma da NDU, que é o Novo Desporto Universitário. Cara, que é um torneio de organização assim a nível nacional, cara. Porque é muito bom. O rugby universitário, ele é organizado pelo Luiz, que foi um ex-jogador do SPAC. E a arbitragem é organizada pelo Xande também, que são caras que me deram muita oportunidade também como árbitro. E essas duas medalhas aqui, uma é do campeonato de 15 e uma é do Sevens também. Do Sevens. Sevens a gente tem sempre 2 vezes por ano, NDU Sevens. E domingo agora, esse domingo agora que passou, a Unip foi campeã. Não pude jogar, mas a Unip foi campeã, graças a Deus, Você também, lá no SPAC. Você tava viajando? Tava viajando. Tava onde? Conta aí pra galera. Eu tava na praia, cara. Fui comemorar. Pensei que você tava Não. no Uruguai. Não, do Uruguai foi na semana retrasada. Eu entrando na sua vida particular. Mas que isso? Eu fui comemorar o aniversário da minha namorada. Ah, tá. E aí, Parabéns putz, a ela. bom, foi bom demais também. Foi angustiante você ter que torcer de fora. Foi a primeira vez desde que eu entrei na faculdade que eu fiquei fora de um jogo da Unip. Mas, meu, os moleques... Eu achei que você tava indo no Uruguai, me desculpa. Não, que isso. Foi final de semana anterior que eu fui pro Uruguai. Você foi arbitrar no Uruguai. Fui arbitrar. E aí... Como foi? Cara, foi absurdo. Absurdo. A gente tá muito atrás. Sério? O Brasil tá muito atrás. O Brasil tá muito atrás. Dói falar isso, mas... Me dói escutar isso, você não Dói. tem ideia. Dói falar isso. Dói, mas a gente tem que assumir Não onde a gente tá. Tem ideia de como me dói escutar isso? Me dói muito falar, porque o primeiro jogo que eu optei lá foi numa sexta-feira. Foi o M13. Aí eu falei, meu, vai ser o molecada que eu tô acostumado. Que isso, cara? Parecia M15 jogando, M16. Um nível de qualidade de passe absurdo. Pum, 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 mão até a ponta rápido. Uns moleques, meu, pegando e rachando no meio, uns tacle violento. E uns meninos que conhecem de rugby mesmo, assim, que vive rugby. Você vê eles comunicando, respira rugby, essa é a palavra, respira rugby. Lá eles respiram rugby. É outra cultura, outra cultura. O Brasil ainda conseguiu representar, ganhou um dos jogos lá, no M15 e no M17, ganhou um em cada categoria. Mas assim, no geral, a gente tem muito que aprender. Muito que aprender. Estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo. O importante é não parar. As camisas... Ah, camisas. Essa aqui, do São José, cara. Uma camisa do Sevens. Essa camisa aqui, eu acho ela muito bonita. Eu gosto demais dessa camiseta clássica do São José. Eu acho bonita também. Do Sevens. Essa camiseta. Eu gosto de lembrar do Sevens. A branca porque desse ano também é muito bonita. a branca desse... eu não tenho a branca desse ano. Eu precisava Muito tentar adquirir ela, porque ela é muito bonita. Também, né? Eu gosto pra caramba dela. Essa aqui é uma do Sevens também. Do ano anterior. As duas, na verdade, são do ano passado. Sevens, pra mim, sempre muito importante. E eu trouxe uma camiseta do time que, cara, me formou, assim, de certa forma, como atleta. Que foi o São Carlos. Guardou? Guardei e vou guardar pra sempre essa camisa. Não vou me desfazer dela nunca. Querendo ou não, esse time aqui, eu sou muito grato a eles, cara. Porque a base de rugby que eu tenho foi neles. Que eu conquistei, assim, sabe? São José me deu o melhor apoio do mundo. Mas a base veio do São Carlos. Isso nunca... Sempre vou deixar muito claro isso. Conheci o rugby a fundo, assim, lá mesmo.
Sou muito grato ao Rocco, que era o meu treinador na época. Meu, Curumim, Léo, os caras, meu, que me ajudaram muito, assim, me incentivaram muito a continuar jogando. Então, São Carlos, não posso deixar de falar deles, Sim, não. com certeza. Luiz, eu quero agradecer, mas antes de agradecer a você, eu quero que você deixe aí as suas mídias sociais, se você quiser, Ah, para sim, quem sim. te encontra, para a Legal. gente te encontrar, né, como árbitro, como jogador, o que você quiser, pode ficar à vontade, cara. Pô, meu Instagram é Lu_Palma Nunes. E aí, acho que é a rede social é a única que eu uso, assim. E, pô, só agradecer a oportunidade, foi legal demais. Quer deixar do São José? Quer deixar da Unip? Ah, da Unip, se eu tivesse, eu deixaria. Vou deixar uma do São José. Escolhe São uma. José? Escolhe uma. Não, tô falando, quer deixar a rede social. Ah, rede social, acho que tá da camiseta. Não. Pode ser, o São José Rugby, a rede social do Instagram. Tem a Escolinha Caipira também, que é a base do São José. A gente não pode deixar de mencionar aqui também. A Escolinha Caipira está sendo feito um trabalho muito bom com o Rambo. Rambo é um cara, meu, excelente. O cara manja muito de rugby. Então, a Escolinha Caipira também no Instagram. E Rugby Unip Rugby. Qualquer uma das ordens vai achar lá. Tem um pouco da história do universitário lá. E, bom, acho que é só isso. São José, da Unip e meu. Acho que é isso. Legal, obrigado, cara. Eu que agradeço. Aceitado o convite. Que isso. Maior Obrigado prazer, muito feliz. De ter vindo bater esse papo conosco aqui. Pô, eu que agradeço. Foi legal demais. Obrigado. Galera, obrigado de vocês terem curtido com a gente. Eu preciso que siga o Pode Trai no YouTube, compartilhe, curta. Eu preciso que a gente continue trazendo, para que a gente continue trazendo pessoas como o Luiz, histórias legais. Eu preciso que isso aconteça, tá bom? Faça isso por mim, por favor. Obrigado, galera. Até a próxima.